canal Saudações Rubro-Negras! Meus caros, no vídeo de hoje eu trago informações para vocês sobre o mercado da bola agitadíssimo do Flamengo, contratações, chegadas, saídas, apresentações de jogadores. E eu também trago para vocês uma análise um pouquinho do que foi realmente o jogo de Flamengo e Red Bull Bragantino. Nação, na quarta-feira o Flamengo venceu de virada o RB Bragantino após 29 anos. Uma vitória importante, e marcante pela forma, pela maneira como foi conquistada. O Flamengo cresceu muito no segundo tempo, depois de tomar um susto ali aos 20 segundos, e conseguiu uma virada importante que colocou o Flamengo a 1 ponto do líder Cruzeiro. Mas tem um jogo a menos, mas não é garantia que o Flamengo vá vencer esse jogo. E o Flamengo precisava vencer, e venceu. Uma vitória difícil, uma vitória sofrida. O Bragantino é uma equipe muito difícil de ser batida. E uma grande participação do Vinha, Impressionante, ele jogou muito bem. Ele entrou e mudou o jogo. A jogada do gol do Wesley foi realmente impressionante. Começou lá do goleiro, passou pelo Vinha, ele passou por todo mundo ali no meio de campo. Aí passou ali e o Wesley fez o gol. O Felipe Luiz falou no jogo passado que tem que ter um certo cuidado com ele, porque ele está voltando de uma lesão séria, que uma lesão que fez ele ficar parado por mais de 10 meses. Mas é um ótimo reforço. E uma excelente vitória para o Flamengo também. O Flamengo que anunciou a contratação do Saul Nunes, já apresentou inclusive, e uma boa contratação, uma contratação que vai ajudar bastante aí no time, vai agregar bastante. O meio de campo de um time brasileiro vai ter Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Jorginho e Saul. Esse time ainda tem Danilo, ainda tem Léo Ortiz, ainda tem Alexandre, ainda tem Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Vinha, Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo. Esse time ainda vai ter contratações como Carrascal, Emerson Royal e Samuel Lino. O Saul ainda tá longe de estar no auge, É o que os críticos e os rivais falam. Quando, há 10 anos atrás, um jogador de 30 anos da Espanha, ainda com muito mercado lá fora e várias propostas milionárias, escolheria vir para o Brasil. O Flamengo chegou num patamar tão alto, mas tão alto, que tem torcedores que acham uma contratação dessa irrelevante. No pior dos mundos, o Flamengo sempre briga por todos os títulos. Olha a base. O Flamengo tem uma base bicampeã da Libertadores, tem uma base campeã do mundo e vai disputar mais um Mundial contra o Barcelona agora. Com promessas que valem milhões e milhões. Ninguém é mais respeitado que o Flamengo no continente. Amigos do canal Mundo do Flamengo, que prazer, que alegria poder estar aqui sabendo que vocês gostam dos meus vídeos, gostam das minhas análises sobre o futebol do Mengão, o clube mais querido do Brasil, o clube mais amado do Brasil. E nós, torcedores rubro-negros, a grande massa rubro-negra, nós esperamos que esse grupo de jogadores que estão chegando no Flamengo possam agregar e somar nesse elenco, nesse grupo do Flamengo, que possa ficar ainda mais forte, um monte de título aí para disputar. Tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão ali em segunda posição, rumo ao líder, E a gente espera que esse grupo de jogadores possam ajudar o Flamengo a conquistar mais e mais títulos, muitos títulos. Aí vem os antes, os rivais, os críticos, a grande mídia, a velha imprensa querer dizer: mas o auge do Saul já passou faz tempo. E daí? Teu time tem um Saul? Teu time tem um Pedro? Teu time tem um Jorginho, um Danilo, um Alexandre, um Arrascaeta, um Bruno Henrique, um Luiz Araújo, um Vinha? Tem? Mas com esse time o Flamengo perdeu pro Bayern. Teu time não é o Bayern. O primeiro time a ver isso, a enxergar isso, foi o São Paulo. O Flamengo fechou a contratação do lateral direito, Emerson Royal, de 26 anos, nação. O que aconteceu? O Flamengo atravessou o Besiktas e aí pagar 58 milhões de reais, cerca de 9 milhões de euros. O Emerson, ele veio para suprir a lacuna deixada por Wesley, que inclusive já se despediu do Flamengo. E segundo a imprensa italiana, o Flamengo está interessado na contratação de Samuel Lino, que está atualmente no Atlético de Madrid. Tá tudo fechado já. Tem recebido também propostas do futebol italiano, espanhol e inglês. Mas como ele quer voltar a atuar pela seleção brasileira, ele entende que o caminho mais rápido e melhor é pelo Flamengo. O Flamengo vai trazer mais visibilidade para ele.
O salário dele no Atlético de Madrid gira algo em torno de 700 mil. O Flamengo tem oferecido um salário de 1 milhão para ele. E tá para fechar a contratação desses dois. Aí você vem perguntar, e o Carrascal? O que circula na imprensa russa é que o Dinamo só vai liberar o Carrascal quando o clube fechar a contratação do Rubens no Atlético Mineiro. Mas espera aí que mais pra frente eu vou explicar melhor. O Flamengo precisa negociar jogadores, né? Porque senão vai empilhar jogadores a mesma função. É isso que a velha imprensa tem dizendo nos últimos dias. Seguinte, se o Flamengo contrata, a velha imprensa reclama. Se o Flamengo não contrata, a velha imprensa reclama também que o Flamengo tem que ter mais agressividade no mercado. Eles sempre vão achar um motivo para criticar e ofuscar o Flamengo. Essa é a verdade. E agora o Flamengo tem pela frente o Atlético Mineiro. E dia 13 tem o Internacional pela Libertadores do Maracanã. Aí no domingo tem o Inter de novo, só que pelo Brasileirão. E na outra quarta-feira com o Inter de novo. E vai ter que levar 2 ou até 3 times para Porto Alegre, né? Até mais de 2 times, é um jogo no Rio e 2 jogos em Porto Alegre. E o Flamengo precisa contratar, o Flamengo necessita de contratações. Tem muito jogador lesionado. E mesmo assim, os que não estão lesionados não vão aguentar jogar 2, 3 jogos seguidos sem descanso. E aí, temos 3 jogos seguidos contra o Atlético Mineiro e 3 jogos seguidos contra o Internacional. E a previsão do Emerson Royal é desembarcar sábado, amanhã no Brasil. Falta só a liberação do Milan. E com isso vai se desenhando mais uma janela interessantíssima para o Flamengo. Amigos do canal Mundo do Flamengo. Outro dia eu estava assistindo um programa de esportes bem conceituado, né, da velha imprensa. E o repórter falava bem assim. Outro dia eu cobri o Flamengo, mas aí eu fui acusado pelos dirigentes de criar crises dentro do Flamengo. Eu virei pro dirigente e disse bem assim pra ele. O Flamengo não precisa que a imprensa crie crises. O Flamengo mesmo cria suas crises. Ponto final. Não, para tudo. Para tudo. Qualquer notícia é uma matéria para um repórter meia tigela. Qualquer coisa ali que vazar do Flamengo é motivo de uma matéria bem escandalosa para um repórter meia tigela. Essa é a verdade. Todos os repórteres tentam criar crises dentro do Flamengo. Qualquer notícia ali, qualquer vazadinho que tiver dentro do Flamengo. Vazar a notícia do Pedro, vazar a notícia de La Cruz. E aí, olha, isso é uma vergonha para a velha imprensa. O Flamengo trouxe Saúl, um excelente reforço, uma qualidade técnica enorme. Adivinha o que a velha imprensa está falando? Ah, mas o auge desse cara foi há 10 anos atrás. O cara era bom quando o Neymar estava no Barcelona. E daí, ele tem muito ainda para jogar nesse meio de campo do Flamengo. Ele conhece Jorginho, conhece Felipe Luiz. E isso é bom para ele poder se acostumar logo no Flamengo. Só que o Flamengo precisa ver as condições físicas, né? Ele não é um jogador que se lesiona muito, mas o Felipe Luiz exige intensidade de seus jogadores. Principalmente do meio de campo para frente. Então esse é o motivo de o Flamengo ficar meio alerta. E aí as negociações que estão em andamento quase concluídas. Nós temos Emerson Royal para a lateral direita e Samuel Lino para a ponta esquerda. 2 necessidades. O Flamengo precisa urgente de um ponta esquerda. O Samuel Lino é um cara de linha de fundo, um cara que recompõe, ajuda muito a marcação e tem uma boa finalização. É um bom drible, também finaliza bastante, é um bom jogador. O Napoli também está interessado no Samuel Lino, só que tem a questão da seleção brasileira. Jogando bem no Flamengo, a chance dele ir para a seleção brasileira e ganhar a visibilidade do Ancelotti é bem maior. E é mais fácil ele ser observado aqui no Brasil do que lá na Itália, isso é óbvio. Ele foi o jogador que teve mais participação de gol do que os 86% de jogadores do Campeonato Espanhol. Só que o valor dele é alto. O Atlético está disposto a vender ele por algo em torno de 20 a 25 milhões de euros. Mas o Flamengo fez uma excelente venda do Wesley, 25 milhões mais 5 milhões de bônus, podendo chegar até 30 milhões de euros. É o lateral mais caro já vendido por um clube brasileiro. Excelente negócio, isso não tem nem o que discutir. O Flamengo contratou o Emerson Royal. Aí o que está acontecendo? O Flamengo atravessou Beşiktaş da Turquia, comprou ele por 9 milhões e obrigou o clube turco a ir no mercado. Aí
estão para finalizar a compra do Mateuzinho do Corinthians. Se isso acontecer, o Flamengo de quebra vai levar um dinheiro da venda do Mateuzinho, porque o Flamengo ainda tem 30% dos direitos econômicos do Mateuzinho. E além disso, o Flamengo recebe mais 2,5% como clube formador do jogador, né? Ele jogou no Flamengo dos 19 até os 26 anos de idade. Aí foi vendido pro Corinthians no começo do ano passado. Aí os 10% restantes desse negócio fica pro Londrina, o clube que formou ele, o clube que começou antes dele ir pro Flamengo lá quando ele tinha 19 anos. Então o Flamengo no final dessa negociação sairá com o Emerson Royal e ainda ganhar um valor considerável da venda do Mateuzinho do Corinthians. Amigos do canal Mundo do Flamengo, além desses jogadores, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do meia Zaniolo de 26 anos. Por enquanto, isso são só especulações, principalmente porque esse jogador ele tem uma índice bastante alta, elevada de lesões. E é tudo que o Flamengo não precisa agora. O Flamengo quer jogador que está disposto a começar no Flamengo e já jogar, que não tem um histórico muito longo de lesões. Aí temos a situação do Carrascal. O que aconteceu teve um problema de comissão do empresário, mas isso já foi resolvido. Só que, como eu falei, o Dinamo Moscou só aceita liberar o Carrascal quando contratar um substituto. Mesma coisa que o Flamengo fez com a Roma e com o Wesley. Esse substituto é o Rubens, do Atlético Mineiro. Então, assim que o Dinamo aceitar a contratação junto com o Atlético Mineiro, o Carrascal virá para o Flamengo. Por conta da situação que a Rússia está vivendo, tem uma dificuldade muito grande para negociações internacionais. O que deve acontecer? O Flamengo paga ao Atlético Mineiro, os valores do Carrascal ali são 12 milhões de euros, são próximos com valores da venda do Rubens. Não são valores idênticos, iguaizinhos, mas são bem próximos. Então o Flamengo paga ao Atlético e o Atlético libera o Rubens para o Dinamo. E sendo assim, o Dinamo libera o Carrascal para o Flamengo. As diferenças de dinheiro, eles vão aceitar com certeza. Não é algo muito grande, né? Porque o valor do Carrascal é 12 milhões. É algo ali bem próximo do valor do Rubens do Atlético Mineiro. A tendência é que esse nó seja desatado nos próximos dias e semana que vem já esteja tudo resolvido, o Carrascal desembarque do Brasil para vestir a camisa do Flamengo. Acho que até dia 13, ele já vai estar no Brasil, já vai estar apresentado pelo Flamengo. Dia 13 é o jogo de ida no Maracanã da Libertadores contra o Internacional. Mas antes, nós temos a sequência de 3 jogos do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Essa sequência começa domingo, às 8h30 da noite, no Maracanã. Esse jogo, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, domingo, é pelo Brasileirão. Aí nós temos na quinta-feira, às 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro pelo jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã. Nesse intervalo de quinta até na outra quinta, no domingo nós vamos ter Flamengo e Ceará. Aí sim, na outra semana, nós temos Atlético Mineiro e Flamengo pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então é o que eu disse, que jogadores que estão sendo contratados pelo Flamengo possam agregar ainda mais o elenco, melhorar, fortificar, fortalecer o elenco do Flamengo e que eles possam conquistar muitos e muitos títulos, né? Primeiro de muitos, então, abraço da Nação Rubro-Negra.